Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. O paralítico foi curado, a multidão se aglomera em torno de Pedro e João. Agora Pedro e João são presos e levados até o Sinédrio para serem interrogados. Com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Pedro agora, não mais covarde, mas cheio do Espírito Santo, diz: Ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. E Pedro cita o Salmo 117. Jesus é a pedra que vós, os construtores, rejeitastes e que se tornou a pedra angular da igreja. Em nenhum outro há salvação. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos. É um testemunho de fé magnífico, dado diante das maiores autoridades judaicas. E assim como perseguiram Jesus, agora perseguem a igreja. Assim como fecharam seu coração à verdade anunciada por Jesus, fecham agora o coração àquilo que os apóstolos anunciam. Mas é sempre uma honra sofrer por causa do nome do Senhor. O Evangelho apresenta hoje uma aparição que só é narrada por São João. Ela se dá no lago de Tiberíades. Estão presentes 7 discípulos. Um deles, Simão Pedro, diz: Vou pescar, e os outros vão com ele. Mas é estranho este vou pescar, porque ele havia deixado as barcas, as redes, porque agora ele vai pescar. Talvez, não podemos concluir definitivamente, porque ele não sabe o que fazer. O Senhor ressuscitou, mas ele não anda como antigamente entre eles. Ele aparece uma vez, desaparece, aparece outra. E nesses intervalos em que Jesus desapareceu, o que vamos fazer? Aí vem a saudade de fazer o que fazíamos antes que Jesus nos chamasse. Eu vou pescar. Ele vem novamente fazer uso da barca. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Mas aqui eles voltaram para o barco, a fim de pescar. E essa pescaria feita por sua própria conta, sem a companhia e a presença de Jesus, foi um fracasso. Passaram a noite e não apanharam nada. Mas no dia seguinte aparece Jesus escondido sob a figura do próximo e pede algo para comer. Eles respondem que não tem, não pegaram nada. Então Jesus dá um conselho: lançai a rede à direita da barca e encontrareis. Eles atenderam ao conselho, lançaram a rede à direita e apanharam 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Um dos discípulos, o autor do Evangelho, aquele que Jesus amava, disse: É o Senhor. Ele foi o primeiro a reconhecer que aquele que estava pedindo de comer era o Senhor. Depois que ele reconhece, Simão Pedro, que é o mais impetuoso, se joga no mar e vai à presença dele. Depois os outros discípulos chegam também. Quando pisam a terra, veem que Jesus já preparou uma refeição, com brasas acesas, peixes em cima e pão. Mas Jesus não quer fazer a refeição sozinho. Manda trazer alguns dos peixes para serem colocados nas brasas. Vinde comer. Jesus, quando multiplica os pães, exige 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, quando vai fazer o milagre de providenciar vinho para os noivos, ele exige água. Aqui ele quer fazer uma refeição. Ele prepara uma parte, mas não dispensa a outra parte que veio da pescaria. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor.
Jesus, na última ceia, havia dito: Vós agora estáis tristes, mas eu vos hei de ver, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia nada me perguntareis. Chegou esse dia. É o dia da alegria da Páscoa, e eles não precisam perguntar nada a Jesus. Jesus toma o pão, distribui o peixe, num gesto que faz lembrar a Eucaristia, embora peixe não seja matéria da Eucaristia e embora falte o vinho. Mas é alguma coisa que lembra a Eucaristia. E esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Se nós não quisermos pescar em vão, não devemos pescar sem Jesus. A saudade da época em que Jesus não nos havia chamado ainda não é boa. Retomar o que fazíamos antes é infrutífero. Nós só conseguimos frutos, aqui simbolizados pelos peixes, quando estamos em comunhão com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas Ele exige que a gente faça uma coisa pequenininha, mas que façamos. A Eucaristia não se celebra se nós não providenciarmos um pouquinho de pães ázimos e um pouquinho de vinho. A cooperação do homem na salvação é muito importante. Talvez nós nos sintamos fracos, com razão, incapazes, com razão. Mas é bom lembrar o que São Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortifica. E aquilo que dizia Santo Agostinho: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.